E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História e Geografia, e hoje nós teremos uma videoaula de História. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre o feudalismo. De uma maneira bem rápida, vamos caracterizar esse sistema, que vigorou durante a Idade Média, por quase 1000 anos, principalmente ali no continente europeu. Certo? Vamos lá então. Bom, o feudalismo então foi um sistema econômico, social e político e também cultural predominante da Idade Média. Mas quais foram as suas principais características? As características básicas são algumas bem conhecidas. Primeiro, ruralização da sociedade, ou seja, nós ainda não tínhamos um contato do que era o urbano. Então as sociedades basicamente eram grandes feudos, E nesses feudos nós tínhamos a produção e várias divisões, que a gente vai entender daqui a pouco, O manso senhorial, a área livre, enfim. Bom, nós tivemos um enfraquecimento comercial. Na realidade, os feudos buscavam a autossuficiência. O que isso quer dizer? Buscavam produzir tudo o que precisavam. E com isso, as relações comerciais se tornaram frágeis. Bom, a sociedade durante esse sistema feudal pregava uma ideia de hierarquia. Era uma sociedade hierarquizada. E na verdade também tinha característica estamental. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que na realidade as pessoas não poderiam mudar sua posição social. Se eu nascesse servo, morreria servo. Bom, nós também tínhamos uma dependência pessoal, principalmente dos senhores feudais, sempre lembrando que os senhores feudais eles exploravam os trabalhadores, com horas intermináveis diárias ali de trabalho, porém eles ofereciam a segurança. E tínhamos então a ideia da defesa privada. Cada feudo tinha uma espécie de defesa, cavaleiros, que trabalhavam na defesa do seu feudo. Bom, o sistema de produção feudal era basicamente feito através de trocas básicas, mas também a produção acontecia totalmente no feudo. A ideia de autossuficiência, como eu mencionei anteriormente, era o que vigorava. Existia também a ideia de fragmentação do poder central, ou seja, um rei ele nomeava senhores feudais para assim ele não precisar controlar todo o seu território. Com isso, ele instituía uma espécie de governador para cada um dos feudos, ou seja, o rei basicamente fazia uma coleta geral de impostos mediante a arrecadação feita pelos senhores feudais. Então era algo cômodo, era uma ideia de fragmentação do poder central mesmo. Bom, o feudalismo também estava ligado, quando nós falamos cultura, à Igreja Católica. A Igreja Católica exercia uma supremacia cultural e religiosa na época. E com isso nós tínhamos uma sociedade dogmática, em que as verdades religiosas eram incontestáveis. E outro termo bem difícil de mencionar é a clericalização da sociedade. Ou seja, nós tínhamos uma sociedade temente à Igreja Católica e, porventura, obedecendo todos os seus preceitos e diretrizes. Ou seja, a Igreja mandava na sociedade. Como já mencionei em outros vídeos, nós devemos imaginar também que a pirâmide social não era nada complexa. No topo ficava o clero e o rei, junto com os senhores feudais, depois os cavaleiros e na última camada nós tínhamos os servos, que eram as pessoas que trabalhavam de verdade. Bom, juntamente à ideia do feudalismo, nós devemos também contemplar a ideia da igreja medieval. A igreja ela teve um poder extraordinário em função do quê? De grande posse das propriedades rurais. Ou seja, a igreja tinha um poder espiritual e também detinha um poder financeiro, logicamente por ter as unidades de produção. Tudo isso era obtido através de doações, heranças ou tributos, impostos pagos por quem era cristão. Bom, a relação entre suceranos e vassalos também é importante de ser mencionada. Sempre devemos lembrar do seguinte, existiam etapas de contrato entre os suceranos e o vassalo. Suceranos eram as pessoas que tinham poder, vassalos eram os servos. Existia, por exemplo, a homenagem. O vassalo ajoelhado, sem armas, declarava vontade de entrar para a clientela do senhor. E a fidelidade se dava com o quê? Com um juramento, de ser fiel ao seu sucerano. E a investidura, ele entregava ao vassalo,
Então o sucerano entregava ao vassalo um objeto que simbolizava o fendo ou o acordo. Bom, no final das contas, nós devemos lembrar também, né, que existiam impostos e esses impostos eram muito complexos. Por exemplo, os deveres do servo. O que o servo tinha ali de imposto? Né? O que era diferente? Existia a corveia, por exemplo. Era um trabalho gratuito de 3 a 5 dias no manso senhorial, ou seja, ali, né, na unidade, nas terras do senhor. Existia também a talha, que era dar parte da produção 3/4 do dia ao sucerano. Existiam também as banalidades, que era um pagamento em espécie, né, que basicamente estava vinculado à utilização de instrumentos. Ou seja, quebrou uma enxada, quebrou uma picareta, uma pá, na verdade já tinha que pagar e isso era uma banalidade. Existia também um imposto ligado à igreja, né, que na verdade era o tostão de Pedro. Pedro que foi o primeiro papa da Igreja Católica. Mas basicamente, né, dar 10% da produção feudal para a Igreja Católica. E existia também um que era a captação, que era um imposto anual, que era, olha só a piada, né? Basicamente você pagava por estar vivo. Então, estou vivo, devo pagar um imposto, e esse imposto se chamava captação. Todos os anos eram pagos. E eu falei a questão do manso senhorial, ou domínio senhorial, é importante dizermos algo sobre a organização dos feudos. O feudo basicamente era dividido em 3 partes: feudo senhorial ou manso senhorial, feudo comunal e feudo servil. O que tinha no domínio senhorial, que era o principal? Onde ficava o castelo e também as terras de uso exclusivo do senhor. Mas quem trabalhava nessas terras, é claro, eram os servos. Depois nós temos as terras servil, compostos por vários lotes arrendados aos servos. Arrendamento é o mesmo que locação. Fique ligado nisso. E as terras comuns, compostas por bosques e pastos, usado tanto pelo senhor quanto pelos servos. Normalmente mais vinculado à criação animal, né? Bom, as terras do feudo também tinham algumas características, né? Nós tínhamos os campos abertos, que eram terras de uso comum, compreendiam bosques e pastos, né? Normalmente então eram campos abertos. Existia a reserva senhorial, né? Que era exclusiva do senhor feudal, e por isso também tínhamos o manso servil, ou também chamado de tenência, que eram ali onde os servos produziam, né? Para pagar suas obrigações. Bom, no final das contas, nós temos algumas características aí da economia medieval, né? Sempre lembrando que a economia medieval é guiada por esse sistema econômico chamado feudalismo. Bom, a economia medieval então é pautada numa economia agrícola. Poucas moedas eram feitas ou produzidas na Idade Média, né? Porém eram também pouco utilizadas. As trocas de produtos e mercadorias eram comuns no sistema de escambo e também, como já mencionei lá no comecinho, nós tínhamos a ideia, né, de uma troca quase equivalente, ou seja, no final das contas, cada um dos feudos buscava ser autossuficiente. Do contrário, buscava fazer trocas equivalentes para prevalecer o escambo. Bom, gente, essa foi uma videoaula bem curtinha para a gente entender as questões econômicas que envolvem a Idade Média e principalmente as características do feudalismo. Muito obrigado pela atenção, deixe o seu like e até a próxima videoaula de história. Valeu!